Esse será o meu último vídeo em resposta às picuinhas do pastor Elias Soares. E para começar esse vídeo eu queria ler para você um texto que mostra o que é realmente a apologética bíblica, como que é feita a apologética bíblica, como que você defende a fé cristã, seguindo certos critérios cristãos que nos ajudam a darmos um bom testemunho do nosso cristianismo. E esse texto vai revelar de início que o pastor Elias Soares está longe disso, né? Ele está longe de seguir uma apologética bíblica séria, cristã, pautada pelo respeito, pela troca de ideias, ao invés de discutir pessoas. Vamos ler então 2 Timóteo capítulo 2, versos 23 até o 25. Diz o texto na Nova Versão Transformadora: digo mais uma vez, não se envolva em discussões tolas e ignorantes que só servem para gerar brigas. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento e assim conheçam a verdade. Nos vídeos que o pastor Elias gravou a meu respeito, eu percebo claramente, não apenas eu, milhares de internautas perceberam, que ele está longe dos padrões bíblicos de um cristão apologeta. O pastor Elias, primeiramente, ignorou por completo os 15 erros que eu apresentei em um vídeo a respeito dos pontos de vista dele. Ele ignorou por completo. O que o pastor Elias quer é entrar em discussões tolas e ignorantes que só servem para gerar brigas. E, obviamente, eu não vou me adequar a esse tipo de padrão apologético, que é totalmente anticristão, na verdade. O pastor Elias ignora o campo das ideias e vai para o campo pessoal. O pastor Elias Soares, infelizmente, ele distorce palavras, não sei se por causa do seu analfabetismo funcional ou por sua tendenciosidade, só Deus o pode dizer. Mas é evidente que o pastor Elias distorce palavras, ele levanta uma cortina de fumaça na apologética para atrapalhar a visão daqueles sinceros. Ele levanta a cortina de fumaça lançando picuinhas, simplesmente para desviar as pessoas do seguinte fato, de que ele não foi capaz de contra-argumentar comigo e de que ele está literalmente fugindo de um debate sério. Então, qualquer pessoa com nível cultural médio já consegue perceber que quando o pastor Elias Soares lança picuinhas, pega frases minhas isoladas e sai do campo das ideias, ele não tem o propósito de fazer apologética cristã. Vamos destacar aqui algumas coisas em relação ao último vídeo dele. Primeiramente, ele diz que eu desisti de um debate com ele. Eu não tenho como desistir de um debate que nunca foi agendado, né? Quando eu tenho uma conversa com a produção do programa Vejam Só, eu tenho um contato com eles constante, né? É para sugerir pautas. Eu não posso agendar debates porque eu não trabalho na produção do programa Vejam Só. Eu não sou produtor do programa Vejam Só. O que eu posso fazer como participante externo é sugerir pautas, assim como muitos telespectadores da HIT TV sugerem pautas. Então eu não tenho como desistir de um debate com o pastor Elias se eu nunca marquei nada, eu não sou produtor do Vejam Só. Não é? O que eu sugiro são pautas. E eu sugeri ao Vejam Só, e você pode, quem tiver interessado pode escrever ou ligar para a produção do programa e vai comprovar isso. O que eu sugeri para o programa Vejam Só foram pautas. Eu disse o seguinte, olha, eu queria debater com o pastor Elias Soares, inclusive,
sobre arrebatamento secreto, imortalidade da alma, tormento eterno, juízo pré-advento, Ellen White, já que o pastor Elias cita bastante Ellen White de forma descontextualizada, eu queria um debate exatamente para mostrar isso. As distorções que ele faz de Ellen White. Ia ficar evidente, no momento em que ele apresentasse uma citação de Ellen White, eu ia ler essa citação no contexto e o público ia ver na hora, olha, ele tem ou analfabetismo funcional ou ele é tendencioso. Então eu propus para o programa esse tipo de debate. E eu não quero mais debater sobre a ressurreição de Moisés, porque esse assunto já esgotou para mim. Eu debati primeiramente com o pastor Vailate, depois debati com o pastor Elias, elaborei um e-book, então não é um assunto que me interessa mais. Agora, o que aconteceu? Em diálogo até mesmo com o Sérgio Monteiro, com o Ricardo Oliveira, que são dois apologetas adventistas e amigos meus, eles me informaram claramente o seguinte: o pastor Sérgio Monteiro está totalmente disposto a ter um debate com o pastor Elias sobre a ressurreição de Moisés, já que o pastor Sérgio Monteiro contribuiu no meu e-book para refutar a alegação dele com base em Deuteronômio, né, 34, 1 e 2. Então, nada mais justo, né, de que ele debater com o pastor Sérgio Monteiro. E a proposta que eu fiz para o pastor Elias foi a seguinte: pastor, eu debato com o senhor sobre qualquer assunto, mas com algumas condições. Primeiro, o senhor tem que ligar para a HIT TV e sugerir a pauta, desde que seja imortalidade, arrebatamento secreto, qualquer outro assunto que eu não tenha debatido com o senhor. Tá? E em segundo lugar, o que o senhor tem que fazer também é o seguinte: aceitar o debate com Sérgio Monteiro sobre a ressurreição de Moisés. Essas duas coisas eu coloquei como condição. Amigo internauta, a pessoa que tem um pouquinho de cultura não consegue perceber que eu não estou fugindo de debate nenhum, eu só estou pedindo que nós debatamos outros assuntos. E que o pastor Elias, já que ele disse que tem uma pergunta que travou os adventistas, que não travou ninguém, né? Na verdade, no meu e-book isso já foi mais do que refutado, o que eu sugeri é que o pastor Elias ligue para a produção, apresente outros assuntos para eu debater com ele, inclusive eu estou disposto, pastor, se você estiver disposto a debater qualquer um desses assuntos, eu vou até a sua igreja, não tem nenhum problema. Vamos debater na sua igreja, entre a sua membresia, qualquer um desses assuntos que eu propus. Mas o senhor tem que aceitar debater com o pastor Sérgio Monteiro sobre a ressurreição de Moisés. Ele pode lhe dar uma luz muito interessante sobre alguns termos gregos que aparecem em 1 Coríntios 15 e 23, quando Cristo é tratado como as primícias dos que dormem. Ele poderia lhe apresentar alguns argumentos interessantes sobre o termo tagma no grego, aparquê, coisas bem interessantes que com certeza fariam o senhor reescrever o trecho no livro seu onde o senhor menciona contra a ressurreição de Moisés. Então, este é o assunto, este é o foco. Não fugi de debate nenhum, pelo contrário, eu propus, não é, outros temas, mas o pastor Elias levanta uma cortina de fumaça, não é? Ele levanta uma cortina de fumaça com as picuinhas dele para que as pessoas não percebam que na verdade é ele quem está fugindo. Ele está fugindo do debate com Sérgio Monteiro e ele está fugindo de um debate comigo sobre outros assuntos bíblicos com os quais eu também posso provar que ele está equivocado. Então, se o pastor Sérgio Monteiro refutou a sua argumentação sobre Deuteronômio 34 e eu já refutei o restante da sua argumentação contra a ressurreição de Moisés, inclusive citando autores não adventistas para provar que o senhor foi tendencioso em dizer assim, essa é uma crença de Ellen White, nada mais justo do que se o senhor não concordou com a refutação do Sérgio Monteiro acerca de Deuteronômio 34, então o senhor tem que debater com ele. Simples assim. E o que ficou bem claro também foi que no meu e-book eu demonstrei a falácia, né, dele dizer o seguinte, isso é uma crença adventista, a ressurreição de Moisés é uma crença de Ellen White. Eu apresentei no meu debate com ele, no Vejam Só, e no meu e-book, vários autores, não adventistas que creem como nós. Então isso só mostra a incoerência do pastor Elias e a indisposição dele em querer aprender e também a falta de humildade em aceitar os fatos. Seria muito mais humilde o pastor dizer o seguinte, olha, eu não concordo com a ressurreição de Moisés, porém eu reconheço que não são só os adventistas que creem nisso. Vários autores e teólogos protestantes creem assim, porém eu não concordo com eles. Seria muito mais humilde o pastor fazer isso, mas o pastor infelizmente não o fez. Outro detalhe importante, o pastor Elias comentou aqui também no seu vídeo que
eu não iria mais debater com ele. Eu nunca disse isso. O que eu disse foi que esse tipo de conversa que envolve picuinhas iria acabar. Até porque os meus internautas estão me dizendo o seguinte, e não só os meus internautas adventistas, não. Boa parte dos meus internautas evangélicos e católicos estão me dizendo, não perca o seu tempo com picuinhas. Eu preciso aceitar esse conselho. Porque quando eu leio 2 Timóteo 2, 23 não é, a 25, eu percebo que o pastor Elias claramente transgride esse princípio aqui. Não é? O texto de Paulo diz, não se envolva em discussões tolas e ignorantes que só servem para gerar brigas. O pastor Elias quer fazer brigas, ele quer fazer ibope. Eu percebo que em vários vídeos dele, ele passa mais tempo promovendo o livro dele do que trocando ideias comigo. Ele já saiu do campo das ideias. O pastor Elias foi para o campo das picuinhas e para o campo das vendas. E o que eu vou fazer? Eu vou continuar uma discussão dessa? É óbvio que eu não vou. Não sou contra o pastor Elias vender o seu livro. Pelo contrário. Eu acho que materiais bem produzidos, nós temos que vendê-los, sim. Entretanto, pastor, usar boa parte dos seus vídeos para vender o seu livro e não refutar os meus argumentos, inclusive os 15 erros que eu apontei no seu primeiro vídeo, aí já demonstra a sua falta de foco, né? E, obviamente, eu não vou cair neste canto da sereia e continuar em picuinhas com o senhor só para o senhor usar aí o meu nome e a minha pessoa e vender os seus livros. Eu não vou fazer isso, eu não vou permitir isso. Tá? Outro detalhe que eu queria comentar aqui é o seguinte. Eu fiz aqui algumas anotações breves. Toda pessoa desavisada e que não analisa com atenção os meus argumentos e a tática do pastor Elias, ela pode pensar que eu fugi do debate. Mas você viu por essas provas e evidências, eu estou aguardando para novos debates. Porém, em relação a outros temas, eu posso provar que além dele estar equivocado, né, em dizer que a crença na ressurreição de Moisés é uma crença adventista, isso eu já provei 2 vezes no programa Vejam Só, né, eu posso provar que a compreensão dele de Ellen White é distorcida, que a compreensão dele do arrebatamento secreto, se ele crê nisso, não é bíblica. Eu posso provar o juízo pré-advento e que aquilo que eles falam do juízo pré-advento é totalmente falacioso. Posso provar um monte de coisa, então eu quero debater isso. Só que primeiro eu quero que ele ligue para a produção do programa, sugira essas novas pautas e sugira um debate com o pastor Sérgio Monteiro. Simples assim. Ninguém está fugindo de debate nenhum. Uma outra coisa, pastor, eu peço que com carinho, antes de o senhor voltar a argumentar sobre este assunto, que o senhor leia o meu e-book. O senhor não leu o meu e-book, o senhor ignorou por completo. E isso, do ponto de vista acadêmico, é uma aberração. Você não pode discordar de alguém se você não conhece todo o pensamento desse alguém. Não é? É uma falta de cultura você se propor a bater numa tecla, sendo que esta tecla já não é mais válida. O pastor continua batendo na seguinte tecla. A pergunta que travou os adventistas, a pergunta foi respondida. O mínimo que o pastor deveria fazer, seguindo uma linha acadêmica séria, é, bom, eu vou analisar o argumento, a contra-resposta e vou refutar. Como o senhor não fez isso, obviamente isso demonstra que o senhor precisa rever a sua forma de fazer apologética. Seria muito mais humilde que o pastor fizesse como o pastor Jamierson. O pastor Jamierson não teve mais o que responder, viu que a situação dele estava ficando pior ainda, parou, não falou mais nada. Essa é uma atitude mais humilde. Agora o pastor Elias quer continuar com picuinhas, com discussões, para ver se as pessoas conhecem mais sobre o livro dele, levanta aquela cortina de fumaça, não é? Que nós chamamos isso, usamos esse termo também na apologética, ou seja, lança picuinhas ou outras ideias para desviar as pessoas do foco daquilo que realmente está acontecendo. Então, pastor, eu dou por encerrada a minha discussão. Eu voltarei a debater com o senhor quando o senhor se propor a ligar para o programa Vejam Só e apresentar outras pautas para nós nos encontrarmos lá. E se não for por algum motivo possível o senhor estar no Vejam Só, o senhor propõe uma nova pauta para nós debatermos na sua igreja. Não há problema nenhum, vou com muito prazer. Constantemente eu estou indo para São Paulo. E
o senhor também tem que estar disposto a debater ou no Veja um Só ou na sua igreja Deuteronômio 14 com o pastor Sérgio Monteiro. Então, ninguém está fugindo de nada. Eu espero que o pastor reconheça isso, né? E espero que o pastor faça uma apologética séria, pastor. O senhor não está instruindo o seu público, o senhor está envenenando o seu público. O senhor tem que instruir o seu público, fazer abordagens teológicas, apologéticas sérias que alimentem o seu público. Porque o senhor pastor é responsável pelos seus seguidores na internet. Deus vai lhe pedir contas do tipo de conteúdo que o senhor tem compartilhado com eles, do tipo de espírito que o senhor tem motivados a adotar.